Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introiba Domine. Iudica Deus et miseri causa mea decente santa, aboni quem doloso eroe. Religio tu et vericati tua, instamente luxerum tertaexerum de monte santo tu, et in tabernáculo tua. Bom fidel dimititra Deus, Deus meus, quae lides es anima mea, et quae culturas me. Glória Patri et Filio et Spiritus Sancto. Introiba Domine. Ad cuore nostri nomini Domini. O Figlio Deo Onnipotente, Beata Maria, sempre Vergine, Beato Micaele Arcangelo, Beato Ioanne Battiste, Sanctis Apostolis Petra et Paul, Omnibus Sanctis et Bovis Fratres, quia peccabilis cogitatione belle et opere, mea culpa, maxima culpa, ite prego Beata Maria, sempre Vergine, Beato Micaele Arcangelo, Beato Ioanne Battista, Sanctus Apóstolos Petra et Paul, Homines Sanctus et Vos Fratres, orare pro me ad Domino Deum nostrum. Amém. Miserere vestra omnipotens Deus, et misis peccatis vestris, perduca usa da vita eterna. Indulgentia, absolutione et revisione peccator nostro, tripa nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus tuo verso vivificamus. Ostende nobis Domini misericordia tua. Domine que exalte oração de meia. Dominus vobiscum. Oremos. with
vobiscum. Oremos. Presta prece onipotens Deus, o descende nacional media meditantes, quedibis sunt placita et dictis exequam, et factis, per Domino nostro Iesu Christum Filio tu, qui terni vertereia, e unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saecula. Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, damos sempre graças a Deus por vós, pedindo continuamente por vós nas nossas orações, lembrando-nos diante de Deus, que é nosso Pai, da obra da vossa fé e do trabalho da vossa caridade, e da constância da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sabemos, irmãos amados de Deus, que fostes escolhidos para participar dos benefícios da redenção, porque o nosso Evangelho não vos foi somente pregado com palavras, mas também com milagres e com a efusão do Espírito Santo, e numa grande plenitude. Bem sabeis como nos ouvemos entre vós, por amor de vós, e vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor, recebendo o Evangelho no meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de tal modo que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Com efeito, por vós foi propagada a palavra do Senhor, não só pela Macedônia e pela Acaia, mas a toda parte chegou a fé que tendes em Deus, de sorte que nós não temos necessidade de dizer coisa alguma, porque os próprios fiéis publicam de nós qual foi a aceitação que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos. Liberaste-nos, Domine, ex affligentibus nos, et aos qui nos oderunte confundiste. In Deo laudabimus tota dia, et in nomine Tuo confidebimus in saecula. Aleluia, aleluia. De profundis clamavi ad te, Domine. Domine, exaudi oratione mea. Aleluia. Per Cristo Domino nostro, amen. Io Domine benedice Domine, senti come l'amen. O Dio competente, lo sia Vangelo suo.
Dominus vobiscum. Sequência Sancta Evangelii segundo Mateus. Naquele tempo, contou Jesus à multidão esta parábola: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é, na verdade, a mais pequena de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é maior que todas as hortaliças, e faz-se arbusto, de sorte que as aves do céu vêm habitar nos seus ramos. Disse-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até a massa ficar toda fermentada. Todas essas coisas disse Jesus ao povo em parábolas, e não lhes falava senão em parábolas, a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta, que diz: abrirei em parábolas a minha boca, revelarei coisas que têm estado escondidas desde a criação do mundo. Evangelho da dita, deleanto nostra delita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora de Fátima, Santa Teresinha do Menino Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, damos sempre graças a Deus por todos vós, pedindo continuamente por vós nas nossas orações, lembrando-nos diante de Deus, que é nosso Pai, da obra da vossa fé e do trabalho da vossa caridade e da constância na vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta breve introdução aqui desse texto de São Paulo, a epístola aos Tessalonicenses, a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, ele faz menção às virtudes teologais, que são as 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. E hoje na nossa missa de hoje, nós vamos meditar um pouquinho sobre essas virtudes. Vamos ver o que a igreja, no seu catecismo, nos fala sobre as virtudes teologais. As virtudes humanas se fundamentam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. De fato, as virtudes teologais se referem diretamente a Deus, dispõem os cristãos a viverem em relação com a Santíssima Trindade, tem a Deus uno e trino por origem, causa e objeto. Então, essas virtudes que nós recebemos no dia do nosso batismo, a fé,
a esperança e a caridade, elas têm Deus por origem, ela tem Deus por causa e Deus por objeto. São as virtudes que vai nos remeter a Deus. Dele nos veio a fé, dele nos veio a esperança, dele nos veio a caridade. Ele é a causa da nossa fé, a causa da nossa esperança, né? Ele é e a causa da nossa caridade. Ele é o objeto da nossa fé, ele é o objeto da nossa esperança, ele é o objeto, deve ser o objeto da nossa caridade. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Elas dão forma a todas as virtudes morais e as vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis, para torná-los capazes de agir como filhos e merecer a vida eterna. São garantia da perseverança, da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Há 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A virtude da fé. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá pela fé. A fé viva age pelo amor. Qual é o fundamento da nossa fé? É o próprio Deus. Por que nós estamos nessa tarde de sábado aqui nesta igreja? Por que nós estamos participando da missa? Por que alguns se confessaram, outros vão receber a Eucaristia? Por que nós cremos que de fato no sacramento da penitência os nossos pecados podem ser perdoados? Por que nós cremos? Nós vemos um pedaço de pão, mas cremos que quem está ali é Jesus, com seu corpo, com seu sangue, com a sua alma e com a sua divindade. Por que nós cremos nisso? É porque nós sentimos isso? Não, é porque Deus nos revelou essas verdades. Tudo aquilo que nós cremos, nós temos como fundamento a esse Deus que se revela, a esse Deus que é a verdade, a esse Deus que é a sabedoria, a esse Deus que não pode enganar-se e nem pode nos enganarmos, a Deus que é a sabedoria, a Ele que é a verdade. A nossa fé, ela não se fundamenta sobre um sentimento. Quantas vezes já repetimos isso aqui? E não se fundamenta também, pior ainda, sobre o sentimentalismo, porque se a fé ela tem como base, como fundamento o sentimento, essa fé vai durar pouco, porque chega uma hora que o sentimento vai embora. Então a nossa fé, ela se fundamenta sobre o próprio Deus, a esse Deus que se revelou a nós, através dos profetas do Antigo Testamento, dos patriarcas, dos profetas, e por último nos revelou por meio do seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a nos falar de Deus, que veio a nos falar da vida íntima de Deus, que veio a falar para nós do fim último do homem, que veio a falar para nós como é que nós devemos viver nesse mundo, como é que nós devemos proceder, como é que nós devemos agir para chegarmos à salvação eterna. Então é em cima de Deus que nos criou, que criou tudo aquilo que existe, desse Deus que se revela, que se revelou a nós, que se funda a nossa fé. Então a virtude da fé, ela não tem nada a ver com sentimento. É muito comum alguém às vezes chegar e falar: padre, eu penso que estou perdendo a fé.
E por que você está perdendo a fé? Eu estou rezando e não estou sentindo nada. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A fé não é sentir. Como que nós vamos sentir algo que é puramente espiritual? Deus não é matéria, não tem como você sentir Deus. Nós cremos nele, nós cremos nesse Deus que se revelou a nós, nesse Deus que é a verdade, nesse Deus, mais uma vez, como a igreja vai dizer lá no Concílio Vaticano I, a esse Deus que não se engana e a esse Deus que não pode enganar-nos. A virtude da esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em nossas forças, mas no socorro da graça e do Espírito Santo. Cremos com toda a confiança na vida eterna. Cremos e esperamos com toda a confiança chegar ao céu, a viver eternamente na casa do nosso Pai. E tudo isso se funda não nas nossas forças, que são débeis, mas se funda no próprio Deus, nesse Deus que quer nos dar todas as graças para a nossa salvação, para a nossa salvação. E aí nós devemos pedir a graça a Deus, devemos pedir o aumento da nossa fé, devemos pedir, quando nós pedimos o aumento da nossa fé, e pedir as graças que nós precisamos para permanecermos fiéis a Deus, devemos pedir todos os dias essas graças. De modo particular, devemos pedir a graça final, a graça para perseverar unidos a Deus até o fim da nossa vida, morrer crendo nele, morrer esperando nele, morrer confiando nele. Devemos pedir essa graça. É uma graça que nós não possamos obtê-la por nós mesmos, pela nossa força, mas é um dom de Deus. Então todos os dias devemos pedir: Senhor, dai-me a graça da perseverança final. Senhor, dai-me a graça para perseverar contigo até na hora da minha morte, morrer contigo. Seria infeliz aquele homem que, vivesse 70 anos, 80 anos servindo a Deus e nos últimos, 2 anos da sua vida, último ano da sua vida, abandonar a fé, abandonar a Deus e se embrenhar por um caminho errado, por um caminho de pecado. E essas coisas acontecem, Então nós devemos pedir, suplicar essas graças de Deus e esperar com confiança firme que Deus não quer deixar faltar para nós não quer negar, pelo contrário, Ele quer nos dar tudo aquilo que nós precisamos para chegarmos à salvação eterna. É essa a vontade de Deus, a salvação de cada um de nós. É essa a vontade do Pai, que nenhum daqueles que Ele deu ao Filho, como vai dizer Jesus, nenhum daquele que Ele me deu que se perca. Ele quer que todos nós cheguemos à salvação eterna para viver com Ele lá na Jerusalém Celeste. Qual que poderia ser um pecado contra a esperança? O desespero da salvação. Desesperar-se da salvação eterna. Seria uma pessoa pensar assim: eu já cometi pecado demais, para mim já não tem mais jeito. Maior do que qualquer pecado, maior do que qualquer crime, maior do que qualquer miséria humana, é o sacrifício de um Deus na cruz por nós. Maior do que qualquer miséria é o amor de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus para conosco. Mas é verdade que nós temos que querer também aceitar na nossa vida esse amor, essa bondade e essa misericórdia. O esforço para deixar o pecado, o arrependimento do pecado e o propósito de esforçar-se para não mais voltar a pecar. E qual que poderia também ser um outro pecado contra a esperança? Seria o pecado da presunção de salvar-se sem mérito.
seria também um pecado contra a esperança. Seria aquele pecado de uma pessoa pensar: eu vou passar a vida toda pecando e no final da minha vida eu vou me arrepender e vou me salvar. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que é mais fácil um morto ressuscitar do que um pecador, uma pessoa que passa uma vida toda pecando, se arrepender na hora da morte. Na hora da morte ele vai pensar em muitas coisas, vai querer muitas coisas, só não vai pensar em Deus, só não vai pensar na graça de pedir perdão a Deus, de se converter para Deus. Então seria um outro pecado por excesso contra a esperança, a presunção de salvar-se sem mérito. E quais são os pecados contra a fé? Os pecados contra a fé são aqueles pecados de superstição, pecado de idolatria, pecado da pessoa que quando passa por uma provação na vida, por uma dificuldade na vida, vai procurar ajuda num centro de macumba, no espiritismo, nessas coisas. E é triste que muitos católicos, quando alguém fica doente gravemente na família, vão procurar essas coisas. Isso não é de Deus. Isso não é fé no único verdadeiro Deus. Não é confiar em Deus, não é ter esperança em Deus, mas é confiar no diabo, no poder do capeta, que pode até algumas vezes fazer alguns prodígios, mas para enganar as pessoas. Nós temos que crer em Deus sempre, caros filhos. E a nossa fé tem que ser uma fé verdadeira. Aquela fé não deve ser uma fé só para essa terra. É uma fé para a vida eterna, sobretudo. Não esperar só bênçãos materiais, só alegria, só coisas, só saúde nessa vida. Aquilo que deve estar mais no nosso coração é a salvação da nossa alma. É a salvação da nossa alma. Então é isso que nós devemos esperar. É isso que nós devemos crer, pedir acima de tudo, a salvação da nossa alma. E a virtude da caridade. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por si mesmo, e o nosso próximo como a nós mesmos por amor de Deus. É essa definição: amar a Deus por si mesmo acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Jesus fez da caridade um novo mandamento, amando os seus até o fim. Manifesta o amor do Pai que Ele recebe, amando-se uns aos outros. Os discípulos imitam o amor de Jesus, que eles também recebem. Por isso diz Jesus: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. E ainda, este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a virtude da caridade chama a nós a amar a Deus acima de todas as coisas, acima mesmo da nossa própria vida, e amar o próximo por amor de Deus, por amor de Deus. E por que nós devemos amar esse Deus? Porque Ele é amável em si mesmo, porque Ele é a caridade, Ele é o amor, porque Ele nos criou para nos dar a possibilidade de participar do seu amor. Ele nos criou para que nós pudéssemos viver com Ele, que é amor eternamente na glória eterna. Nós devemos amar a Deus porque Ele nos deu a vida e nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver. Nós devemos amar a Deus porque depois de ter ofendido a Ele com o pecado, Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Nós devemos amar a Deus por essa caridade, por essa bondade da sua parte para conosco. Seria uma loucura não amar esse Criador tão bondoso que só nos faz o bem. Então, amar a Deus acima de tudo
E se nós fizermos um exame de consciência apurado, nós vamos perceber que muitas vezes nós amamos algumas coisas nessa vida mais do que Deus. O que é o pecado? É a negação do amor de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, nós amamos mais alguma coisa do que Deus. Todas as vezes que se peca, se abandona a Deus, deixa de amar a Deus, o bem supremo, o bem sumo, o amor pleno, para amar um bem aparente, um bem ínfimo nessa vida. Então, o pecado é o contrário do amor. E a prova do nosso amor para com Deus é próprio a luta contra o pecado, a guerra contra o pecado. Quero saber como está o meu amor para com Deus? Faça um exame de consciência. Estou pecando? Estou no pecado mortal? Estou em pecado grave? Estou caindo em pecado veniais deliberados? Se estiver, não tenho amor, ou tenho um amor muito imperfeito, muito imperfeito. E aí nós queremos pedir a graça a Nossa Senhora, ela que viveu essas virtudes em um grau máximo, a fé, a esperança e a caridade, que interceda por nós, para que a nossa fé seja uma fé católica, uma fé firme, para que a nossa esperança seja também essa confiança em Deus, esse abandono em Deus, esse esperar em Deus, tudo aquilo, as graças que nós precisamos para a nossa salvação eterna, e pedir também que Nossa Senhora interceda por nós, para que nós possamos entender a virtude da caridade, para que nós possamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade, com toda a nossa inteligência. E o amor de Deus passa pelo amor do próximo. Se enganaria quem dissesse: eu amo a Deus, mas odeio o meu irmão. Não é possível amar a Deus e odiar o próximo. E amar o próximo por amor de Deus. Vê no outro nosso Senhor Jesus Cristo. Vê no outro nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana nós celebramos São Martinho de Tours, dia 11. São Martinho foi um soldado e certo dia ele encontrou no inverno um pobre que estava se congelando, morrendo de frio, e pediu para ele uma esmola. Ele não tinha nada, não tinha nenhuma moeda naquele momento, e olhando para aquele pobre, ele sentiu muita compaixão. Era um cristão, era um homem que queria ser santo, queria já deixar a vida militar para se entregar ao serviço de Deus, vivendo uma vida consagrada. Então ele pegou a sua espada, cortou a metade do seu manto e deu para o pobre, a metade do manto. Os amigos, os colegas começaram a rir dele, zombar dele, caçoar ele, e no outro dia ele tem a bela experiência de ver aquele pobre com a metade do seu manto. E aquele pobre que apareceu para ele no outro dia era nosso Senhor Jesus Cristo. Era Cristo que estava vestido com a metade do manto de São Martinho. Então é isso. Os santos nos ensinam a viver a caridade. O santo nos ensina como que se deve se traduzir na nossa vida o amor de Deus, que deve passar também pelo amor pelo próximo. Então vamos pedir essa graça na missa de hoje. Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, aumente a minha fé, aumente a minha esperança, aumente a minha caridade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Credo
Santo é Padre, onipotente, eterno Deus, Espírito unigênito, Filho tuo, et Espírito Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non unus singularitate personae, sed unus Trinitate substantiae, bone, em tua glória, revelando Deus, et toque de Espírito, toque de Espírito Santo, sem diferença de expressões entre único professor de leves e pequenados em parte, et persona proprieta, et essência única, et maestata gloriatis primaria, non notante angeli ad coeacante, eu vim quoque ad serafim, e non cessante clamare propitie, una voce vincente. Santo, Santo,
per omnia saecula saeculorum. Amém. Oremos precepti salutarius quod et divina institutione formati audemus vincere. Pace noster, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. per omnia saecula saeculorum. Amém. Pax Domini sit semper vobis. É conhecido. Aius Dei victoris peccata mundi. Misericórdia. Aius Dei victoris peccata mundi. Misericórdia. Aius Dei victoris peccata mundi. Ó Maria, Mãe do Amor, Preparai o coração para receber nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, Mãe do Amor, Preparai o coração para receber nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, Mãe do Amor, Preparai o coração para receber nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu, pecador, E confesso a Deus Todo-Poderoso, ao bem-aventurado sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, e a todos os santos e apóstolos, porque creio nas igrejas, pensamentos, palavras, por minha culpa, minha máxima culpa. Portanto, peço e rogo, ao bem-aventurado sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e apóstolos, porque eu creio em Deus nosso Senhor. Misereatum desum in potens Deus admissis peccatis vesseris, perducat dulce vita eterna. Amém. Indulgete a missão
Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar na minha casa, mas dizer uma só palavra, minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno de entrar na minha casa, mas dizer uma só palavra, minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno de entrar na minha casa, mas dizer uma só palavra, minha alma será salva.
Redis quia adipietis et piede oris. Dominus vobiscum. Oremos. Celestimus Domini pax et delictis quaesimus, ut sede eante perqueterate vivimus appetamus, per Dominum nostrum Iesu Christum, Filio tu, qui terra liberterea, e unidade do Espírito Santo de Deus, é omni a secula seculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Inicius Sancto Evangelii secundum Ioannem. Qui in principio erat o Verbo, et o Verbo era com Deus, et Deus erat o Verbo. Hoc erat in principio apud Deus. Omnia bentum pacta sunt et sic ipsum pacta est nihil. Quod pactum est ipsum vita erat, et vita erat omnis, et lux in tenebras lucet et tenebras comprendem, qui omnis sus ad Deum, qui nomen erat Ioannis, in vivente testemunio, ut testemunio perverte de lume, ut homines crederent per illo, no erat Filius, sede ut testemunio perverte de lume, erat lux vera, qui illumina homine omni, venienti ut mundo, mundo era, et mundus per ipsum pactus est, et mundus eo non viam, in propria vede, et sui eo non recepem, quod aute receperunte eo. Deret Deus potestat Filius Dei fieri, vis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinis, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate divini, sed ex teonat sum, et verbum carnum factum est. Et habitatum in nobis, et vidibus gloria Deus, gloria quas unicenta Patris, pleno gratiae et veritatis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia, e luz de esperança nossa salva. A vós bradamos entregar os filhos de Eva, a vós suspiramos mediante as chamas de madrugada. Criatura invocada nossa, vires nossos olhos misericordiosos a nós comigo. E depois exigiremos carne de Jesus, e ainda o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Deus nosso, refúgio e fortaleza. Olhai propício para o povo que a vós clama. E pela intercessão da gloriosa e bem-aventurada Virgem Maria,
dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, e de todos os santos, ouvi misericordioso e benigno as preces que vos dirigimos para a conversão dos pecadores, para a liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. São Miguel Arcanjo, ouvimos com vosso escudo contra o impulso escravo do demônio, substituiu elegantemente de gente, e vós filhos da vida celeste, pelo sublime poder, desficarem as pernas de Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, Imaculado Coração de Maria, Imaculado Coração de Maria, Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Santa Teresinha do Menino Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sentados, somos, por favor. Então, quero avisar que aqui atrás da igreja, no nosso salão, hoje nós temos uma mesa de livros à venda. Estamos fazendo um apostolado da boa leitura, o apostolado de boas leituras. Nós sabemos que um dos modos que Deus fala conosco é através de uma leitura boa, uma leitura apropriada. E aí comecei a fazer esse apostolado com a ajuda do João e da esposa dele. Nós já estivemos em algumas igrejas. Hoje está aqui, tem uma série de livros, Vida de Santos, tem livro lá para como se confessar bem, como comungar bem, tem alguns livros também de caráter histórico, tem um material muito bom. Então quem quiser dar uma olhada, os livros estão aqui no salão atrás da igreja. Também temos a nossa cantina, como de costume, todo sábado, com a mesa de salgado para ajudar aí nas obras, na manutenção da nossa igreja aqui, Nossa Senhora de Fátima em Goitacás. Quero também recordar que o nosso retiro, no final da semana, na sexta-feira próxima, ainda nós temos 2 vagas. Se alguém tiver interesse, pode falar comigo ou com a Tainara, que nós temos ainda 2 vagas para o retiro. Nosso retiro será lá em Santo Antônio de Pádua, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Santo Antônio, na cidade de Santo Antônio de Pádua. Fizemos a programação já naquele dia. Nós vamos começar o dia com uma procissão com Nossa Senhora, vamos rezar um texto, depois na igreja vamos coroar a imagem, rezar um ato de consagração a Nossa Senhora, e aí teremos durante o dia mais 2 terços, adoração do Santíssimo Sacramento, uma procissão dentro da igreja com o Santíssimo Sacramento. Teremos 3 conferências. A primeira conferência será dada pelo Padre Leonardo Wagner, será sobre o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. A segunda conferência será o Padre Boni, que é o padre lá que vai fazer, e vai ser o tema a Eucaristia, o mistério do amor de Deus por nós. E a terceira conferência eu farei, o tema será Fátima, uma teologia da história. Fátima, uma teologia da história. Aí vamos ter a bênção do Santíssimo, a procissão com o Santíssimo, e depois teremos a Santa Missa. Nós vamos celebrar os 3 padres ao mesmo momento, em 3 altares diferentes, dentro da mesma igreja. Vamos celebrar a missa assim, 3 missas contemporâneas. Aí depois vamos fazer mais uma procissão com a imagem de Nossa Senhora dentro da igreja e sair com a imagem. Assim vamos terminar o nosso retiro, que vai ser um dia com Maria. Nós fizemos aqui uma tarde com Maria, lá nós vamos fazer um dia com Maria. Então quem quiser
ir conosco. O ônibus vai sair daqui de Goitacazes, da Praça São Benedito. Ficou no valor de R$ 37,50 a passagem do ônibus para ir e retornar ao ônibus, e o almoço lá será no valor de R$ 15. Então, se alguém quiser, ainda temos 2 vagas para o nosso dia. E teremos missa na próxima quarta-feira, como de costume, às 19h30. Tenha uma boa noite, um bom final de semana, bom com Deus, e até quarta, se Deus quiser. As crianças podem vir tomar a bênção.